Você consegue passar feedback com facilidade? Aliás, você sabe o que é feedback? Você alguma vez na sua vida já recebeu um feedback desrespeitoso? Feedback e comida de toco é a mesma coisa? Quando dar feedback aos seus colaboradores? Quer aprender uma técnica infalível para dar feedback? Vem comigo! Eu sou o professor Carlos Gonçalves e neste vídeo lhe apresentarei uma forma correta de dar o feedback e que garante mudança comportamental. Para iniciar a nossa conversa, primeiro nós iremos descobrir ou conhecer, aprofundar sobre o que vem a ser feedback. A palavra feedback vem do inglês e representa a junção de duas palavras, feed, alimentar, e back, de volta. Ou seja, essa tradução nós podemos então entender como realimentar, dar uma resposta a uma atitude de comportamento. Situação comum principalmente nos ambientes corporativos ou empresariais. Então por isso a importância de conhecermos a respeito do assunto, para que aí fique muito mais fácil nós colocarmos em prática a técnica que será apresentada para você no decorrer deste vídeo. Todos nós precisamos de feedback, isto é fato. Pessoas e organizações, elas precisam também do feedback para poder evoluir, para poder crescer enquanto organização. Melhorar o desempenho, aprimorar habilidades, corrigir erros e gerar novos resultados se torna muito mais fácil, rápido e produtivo com feedback efetivo. Então isto é importante. Todos nós precisamos aprender a receber e dar feedback. Mas antes de lhe apresentar a forma eficaz para dar feedback, algumas informações a mais se fazem necessárias. Primeiro, feedback no comportamento humano e nas relações interpessoais, eles são importantes para o desenvolvimento pessoal e relacional. Eu preciso compreender que o feedback é uma ferramenta que visa o aprimoramento pessoal. Então, com esta ajuda, nós conseguimos avaliar uma pessoa ou grupo no sentido do quê? De otimizar o seu potencial e aprimorar o seu desenvolvimento, o seu desempenho, a sua capacidade ou suas habilidades. Então, a finalidade do feedback, o intuito dele é justamente este. É otimizar a potência que aquela pessoa tem, o potencial que está ali dentro e que por vezes ela não consegue exteriorizar por falta de uma ajuda externa e ainda aprimorar o desempenho daquela pessoa. Então o feedback não é comida de toco, ele visa o aprimoramento comportamental da pessoa. Ótimo, beleza. Então o feedback, já que ele não é comida de toco, ele contribui para melhorar o desempenho e as relações interpessoais, ok? Certo. Mas para isto, o feedback precisa, 2 pontos. 1, ser descritivo ao invés de avaliativo. O feedback ele vai descrever um comportamento que precisa ser modificado. Em forma alguma, eu posso colocar a minha parte julgadora. Aliás, não cabe a mim julgar a ninguém. Além disso, o feedback ele precisa ser específico ao invés de geral. Você faz tudo errado, nada do que você apresenta está correto. Estas afirmações não condizem com o feedback. Ele tem que ser específico. Ah, estou me lembrando, há 2 anos atrás não é assim que funciona. O feedback ele precisa acontecer logo após o fato ter sido realizado. E ainda assim, volto a frisar, ele tem que ser específico. Ele também precisa ser compatível com as necessidades do emissor e receptor. Vamos imaginar, hipoteticamente, que fulano ele torça para o time A. Não me interessa o time que ele torça, que ele comungue, que ele acredite, que ele tenha certa afinidade. O que me interessa é o comportamento dele dentro da empresa. Claro, se o fato dele torcer para aquele time está fazendo ele vir todos os dias com a camisa do seu respectivo time do coração e não usar
caso tenha o uniforme da empresa, isso sim. Então é algo compatível com as necessidades do emissor e receptor, pois nós estamos falando do ambiente organizacional. O feedback também ele precisa ser dirigido para comportamentos mutáveis do receptor. Tem situações que o feedback não tem condições de modificar. Por quê? Porque não é um comportamento mutável, não é algo que se consiga modificar. Um exemplo que eu trago com bastante facilidade para entender, e não é com a finalidade de forma alguma de afrontar a crença de ninguém, é apenas um exemplo para poder ficar mais claro, mais transparente o que nós estamos falando. Imagine que você pretende contratar um funcionário e este funcionário ele segue um ramo religioso que em determinado dia da semana ele não pode trabalhar em virtude da crença religiosa que ele tem. Volto a dizer, não estou aqui para afrontar a crença de ninguém, é só um exemplo. Não adianta você passar o feedback para este funcionário solicitando que ele trabalhe naquele determinado dia. Isto para ele não é negociável, logo é um comportamento imutável, não há nada que se possa fazer, ok? É só para mostrar um exemplo. O feedback também ele precisa ser oportuno, ou seja, logo após a ocorrência do comportamento. Por quê? Porque depois de determinado tempo passado, nós não temos mais como recontar fielmente o passado. É só você olhar para o seu próprio passado. O que nos vem a lembranças são interpretações do passado. Nós não vamos conseguir reproduzir fielmente este passado. Então, quanto mais tempo for passando do comportamento, aliás, do fato ocorrido para se dar o feedback, maior tempo nós iremos interpretar. E aí, esta ajuda poderá cair muitas vezes no vazio, não trazendo a modificação esperada. O feedback também ele precisa ser esclarecido para assegurar a comunicação adequada. Eu me lembro, quando eu fiz o mestrado em Ciências da Linguagem, uma das coisas que muito ficou ali latente é entendermos que a linguagem ela não é transparente. Aquilo que eu falo pode não ser interpretado ou entendido da mesma forma pela outra pessoa. E aí que vem a responsabilidade do emissor do feedback em ser esclarecido para assegurar uma comunicação adequada. Então vamos ao motivo deste vídeo. Para que o feedback seja entregue de forma correta, precisa-se então levar à ação. Porque se é um comportamento que se pretende modificar, então eu preciso fazer de uma forma assertiva. Muitos conhecem este feedback pela técnica PNP ou sanduíche. Como assim? Você começa levantando os pontos positivos da pessoa. Por isso, P de positivo. Mas nós podemos pensar na técnica sanduíche que esta primeira parte seria o pão, a base deste sanduíche. Por isso a importância de conhecer a pessoa a qual irá você dar o feedback. Existem muitos gerentes e poucos líderes. Razão disto, então, é o elevado número de comitô e o baixo número de feedback. Por quê? Os gerentes dão comitô. Os líderes passam feedback. Totalmente diferente. Um conceito do outro. Quando você fala dos pontos positivos de uma pessoa, logo no início de uma conversa, ela perceberá que esta conversa será boa. Ela verificará que aquela pessoa que está dando feedback a ela tem o interesse de melhorá-la enquanto pessoa, de melhorar o seu comportamento. E por falar nisso, você já está gostando deste assunto? Deixe o seu like aqui neste vídeo, porque quantos mais likes o vídeo recebe, mais pessoas têm acesso a este conteúdo. E nós conseguiremos melhorar o ambiente de trabalho de muitas pessoas. Ok? Então beleza, então nós começamos com o ponto positivo, trazemos as qualidades das pessoas e aí agora vem o recheio do nosso sanduíche ou o N de negativo, que eu prefiro chamar de não positivo.
Trata-se tão somente de uma programação neurolinguística, mas que você enfatiza o que precisa ser modificado. Ao invés de você falar, nossa, agora os seus pontos negativos. Não, seus pontos não positivos. Você força o que é positivo, você reforça que é algo a ser modificado e fica muito mais fácil a sua conversa com aquele seu colaborador. Então aí o que acontece? Neste ponto, em que nós estamos falando do comportamento efetivo que é para ser modificado, você irá descrever a atitude ou comportamento da pessoa que precisa ser repensado. Ok? Então isso é importante. Mas nesta fase, nada de iniciar daquela seguinte maneira que nós ouvimos as pessoas falarem. Você é uma excelente pessoa, trabalha muito bem, estou feliz com a sua atuação dentro da empresa, mas você destrói tudo aquilo que você falou. Então, nada de usar as palavras mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Por quê? Porque você destoa. Você falou algo bacana da pessoa, pontuou situações positivas a respeito dela, mas... Tá bom, e aí como que eu faço? Ótimo, boa pergunta essa sua, gostei, ok? Então, imaginemos que o problema seja o atraso frequente do colaborador. Você o abordará. Fulano, você é um ótimo colaborador dentro da empresa, estamos satisfeitos com a sua atuação aqui dentro. Você é bastante pontual com a entrega dos trabalhos que lhe são solicitados. O fato de você chegar atrasado, percebe? Estou descrevendo o fato. Não estou trazendo nenhum juízo de valor. Não estou julgando. O fato de você chegar atrasado constantemente pode interferir no comportamento dos demais colaboradores. Então, estou descrevendo o fato, o comportamento que precisa ser modificado. É diferente, ok? Então, vamos perceber. Diante disso, já que eu não julguei a atitude dele, apenas descrevi, eu mostrei para ele um comportamento que precisa de mudança. Então, eu comecei com o pão, que é a base, ou positivo. Aí eu trouxe o recheio, no caso do sanduíche, ou não positivos, os pontos que precisam ser melhorados. E agora é hora da gente fechar com o nosso sanduíche, que seria o pão, que na técnica é o PNP positivo novamente. E aí você falou que este fato dele chegar atrasado pode interferir no comportamento das outras pessoas. E eu friso, continuo dizendo para você, você é formidável, você é fantástico. Certo? Então reconheça as qualidades do seu colaborador. Agora, isso é muito importante você estar próximo a este colaborador para que você consiga identificar realmente os pontos positivos dele. Do contrário, não surtirá tanto efeito assim. E aí, utilizando essa técnica do sanduíche, aquele colaborador irá pensar, que legal, ele reconhece as minhas qualidades. Vou começar a chegar pontualmente no horário de trabalho. Gostou deste assunto? Tem algum outro assunto que você gostaria de ver trabalhado, comentado aqui neste canal? Deixe nos comentários qual o assunto que você deseja que seja tratado aqui. E eu aguardo você no nosso próximo encontro. Até lá!